Boa tarde, pessoal, amigos do 247. Boa tarde, presidente Lula. A gente hoje tem uma convidada muito especial. Eu estou aqui com a deputada Maria do Rosário, importantíssima, super atuante. A deputada é filiada ao PT desde 94 já foi eleita em 98, deputada estadual, presidiu a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Em 2002, se elegeu deputada federal, sendo reeleita em 2006, 2010, 2014 e 2018. Foi relatora da CPI mista, que investigou as redes de exploração sexual de crianças e adolescentes, e presidiu a Comissão de Educação e a Comissão Especial de Lei Nacional da Adoção. Também foi coordenadora da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e coordenou ainda o programa de governo nas áreas de direitos humanos, educação e política para as mulheres. E, em 2011, ela assumiu a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República no governo da presidenta Dilma. Como ministra dos Direitos Humanos, ela teve atuação de destaque na afirmação de direitos para todas as pessoas, trabalhando sempre com os temas memória e verdade, pessoas com deficiência, idosos, diversidade religiosa, LGBT, crianças e adolescentes, igualdade racial, entre tantos outros. E nesse período ela integrou e presidiu diversos conselhos nacionais, né? Então, que saudade! Boa tarde, deputada. Boa tarde, Davi. Boa tarde a todas vocês. Estão me ouvindo bem aí? Estamos ouvindo bem, perfeitamente. E boa tarde, presidente Lula, também. Eu gostei como é que você começou aí. E são tempos para a gente dizer boa tarde para a democracia, que a gente precisa despertar neste país. Acho que é boa tarde, democracia. Vamos ver se a gente acorda este país no próximo período. Até porque o 8 de março tem sido uma data na qual o país desperta. E eu acredito que esse 8 de março vai ser de novo. Pois é, a gente está apostando muito nesse 8 de março, porque, enfim, tudo está tão difícil, e eu acho que nós, mulheres, a gente tem uma responsabilidade aí, né? Então, a senhora ontem, eu vou fazer eu falei para as minhas companheiras que eu não ia fazer pergunta, mas é que eu não aguento, sabe, deputado? Então, eu só vou fazer uma pergunta bem rapidinha. A senhora ontem tweetou sobre a situação na Venezuela. E aí eu queria que a senhora só falasse um pouquinho, porque a Gleisi também se posicionou a respeito disso, né? Foi a posse do Maduro. Ontem, o presidente Lula também se posicionou sobre isso, e a senhora também. Então, eu gostaria que a senhora falasse rapidinho sobre a Venezuela, antes de eu passar para as minhas companheiras fazerem as perguntas. Olha, me incomoda muito que o discurso, a expressão humanitária, a expressão direitos humanos, seja utilizada como um pretexto para a ocupação territorial, para a exploração dos povos. A dimensão humanitária é muito séria, e ela move, e ela tem que ser movida com um espírito de solidariedade internacional entre os povos e entre governos também. E o patamar de onde parte a ideia de solidariedade internacional é o do respeito. O que acontece hoje em relação à Venezuela não parte do respeito ou da preocupação com os direitos humanos dos venezuelanos. O que acontece hoje é o uso da expressão direitos humanos, o uso da expressão ajuda humanitária para fazer uma ocupação territorial e, novamente, uma guerra insana por petróleo. E o que está colocado é que a Constituição brasileira está sendo, de novo, rasgada. Eu não quero me demorar dizendo isso para vocês, mas não se trata de um ataque à Venezuela. Para que o governo brasileiro esteja agindo dessa forma, associado aos interesses norte-americanos aqui, contra o povo venezuelano, com bloqueios e sanções econômicas que já têm sido levadas adiante pelos Estados Unidos e pela Colômbia durante largo período, tentando impedir a Venezuela de relacionar-se com os demais países do mundo,
Isto é um sistema de ataque. E agora, este sistema de bloqueio se transforma rapidamente em um outro tipo de ataque. Um ataque com força, um ataque bélico, que não raras vezes o apoio humanitário tem sido o cavalo de Troia, pelo qual entram armas, pelo qual entram formas de intervir e desrespeitar a autodeterminação dos povos. Então, eu concordo que tenhamos solidariedade com a Venezuela, com cada país do mundo que vive dificuldades, com os próprios brasileiros que vivem dificuldades e brasileiras, mas eu não posso aceitar que se tem uma ideia de que o governo norte-americano ou o governo brasileiro tem preocupação humanitária com a Venezuela. Não tem. Agora, o que é grave, e aí eu quero falar como mulher, mas como congressista do Brasil, como integrante do Congresso Nacional, é que o território brasileiro começa a ser usado como um espaço de travessia para a ocupação militar, o ataque militar, o projeto militar e bélico dos Estados Unidos. Isso afronta a soberania brasileira, afronta o território brasileiro e afronta a Constituição, porque os princípios constitucionais brasileiros estão pautados em respeito à autodeterminação dos povos, paz e solidariedade, contribuição, colaboração internacional. Então, nós não somos um país constitucionalmente em que se aceita esse tipo de manobra, nenhuma manobra militar ou de nenhum tipo de interesse estrangeiro contra qualquer país pode acontecer via território brasileiro. Já cedemos a base de Alcântara e agora estamos cedendo o território amazônico. Riquezas, em nome do quê? De generais da morte, que estão representados por Trump e por Bolsonaro. Eu diria que Trump e Bolsonaro são generais comandantes, melhor dizendo, da morte no continente e no mundo. De fato, eu acho que é uma situação importantíssima para a gente comentar. São duas coisas que me incomodam muito atualmente, na atualidade, que é Lula preso, justamente, e essa situação da Venezuela, são duas coisas primordiais. A gente ontem teve com o Mercadante, inclusive, a gente falou sobre isso, né? O quão seria importante que todos se posicionassem em defesa da soberania da Venezuela. Eu passo para minha companheira Nani Pérez, ela vai lhe fazer uma pergunta. Oi. Boa tarde, Maria do Rosário, é uma honra recebê-la aqui. Boa tarde, pessoal. Eu vou aproveitar o gancho disso que nos indigna e que, sob o pretexto de alguma ação humanitária, a gente está assistindo uma possível invasão à Venezuela e vou pensar aqui dentro no que tem acontecido já há muito tempo. Na área da imprensa, a gente teve uma situação que todo mundo lembra, que foi a escola de base, que foi acusada pela imprensa, etc., e depois se percebeu que não era nada daquilo, e isso virou um case no jornalismo, né, sobre a importância de se checar notícia e não se divulgar antes de ter certeza. Bom, nós vivemos no Brasil uma situação em que as fake news se proliferaram de uma forma absurda e agora com as redes sociais, de uma forma incontrolável. E um dos aspectos mais em que visivelmente é atacado é a área dos direitos humanos. A gente talvez já tivesse um caldo de cultura que permitisse isso, bandido bom é bandido morto, etc., mas isso tomou uma proporção muito grande. E eu acho isso extremamente pertinente, porque não à toa Jean Willis, Haddad, Manoela e você foram das maiores vítimas de fake news. A própria Marielle também foi vítima de fake news. E o que acontece hoje com o presidente Lula também não deixa de ser resultado, tá, de um ataque frontal ao que a gente sabe que são os direitos humanos de verdade. Porque as fakes distorcem completamente o que é a atuação dos direitos humanos de fato. Deputada, a que a senhora atribui tanta distorção e violência, né,
contra os direitos humanos de verdade, contra a atuação da senhora ou de vários outros defensores dos direitos humanos, e que caminhos institucionais a gente pode criar para se defender disso, porque anda muito difícil o caminho institucional também, né? Olha, eu vejo, não é o acaso que essas pessoas que tu citaste, quando falasse no Jean, na Manuela, no Haddad, no Lula, são pessoas de esquerda, são pessoas com posicionamento ideológico, ou seja, são pessoas que pautam a sua vida por uma disposição de enfrentar as opressões organizadas, desde a opressão de classe, das desigualdades econômicas e sociais que esse capitalismo produz, até a dimensão mesmo de enfrentar o machismo, o patriarcado, a LGBTfobia, todas as formas, porque eu não vou chamar isso de identitarismos, porque eu vejo que todas as formas de opressão são muito vinculadas, assim como a defesa humana precisa nos compreender como seres integrais e defender a liberdade individual, que tem uma perspectiva liberal, não é tem uma raiz liberal, não é ceder ao ultraliberalismo econômico, que há contradições aqui entre as diferentes formas de observar o mundo. Agora, por que, então, essas pessoas que foram citadas aleatoriamente, assim, buscando da memória, entre as quais eu me incluo, não tenho como negar isso, nos ataques que a gente sofre, são pessoas de esquerda, porque a origem, a minha resposta é que a origem desse ataque é uma origem ideológica da extrema-direita. Era preciso desmontar o sentido dos direitos humanos, porque a extrema-direita no Brasil, e em nenhum lugar do mundo, consegue conviver com a democracia. Eles são contra a democracia liberal mais básica. A cada vez que nós começamos a ter uma democracia um pouco melhor, dão um golpe, destroem. Fizeram isso em 2016, fizeram isso em 64. Há golpes dentro do golpe. Eles também têm contradições entre si, mas o fato é que, no Brasil, que se democratizou relativamente com o fim da ditadura e início do período de eleições diretas para presidente, nós fizemos uma junção entre direitos humanos e democracia. E para atacar a democracia, eles atacaram os direitos humanos. Os direitos humanos como os defensores que lutaram para tirar as pessoas da cadeia, da tortura, do exílio, para defender as pessoas que lutaram pela liberdade, que defenderam a anistia, enquanto eles autorizaram, não é uma boa palavra, mas o que eles compuseram no Brasil foi uma autoanistia para si, né? Então, essa autoanistia dos torturadores os manteve vivos o suficiente para continuarem operando no plano da cultura, uma cultura que é autoritária nas polícias, que mistura crime e polícia nas milícias, que não responde hoje o que é essa família Bolsonaro, quais são os envolvimentos com o crime, ou como é que chegou a esse lugar, que também é fruto do fake news. E aí eu realmente vejo esse sujeito que está aí sentado na presidência da República como o fruto desse fake news, porque ele defende a violência e parece, para uma parte da sociedade, que estará enfrentando a violência e que ele que é contra os bandidos. Então, ele que defende a violência nos acusa de defendermos os bandidos. Mas quem são os bandidos, se não os que defendem a violência? E os que a praticam? Então, bandidos estão do lado de lá também. E eu acho que eles conseguiram construir uma forma que nos transformou em monstros diante de uma parcela da população. Tem gente que nos ataca acreditando que nós somos esses monstros que eles nos transformaram. E fizeram isso de uma forma não espontânea. Eu acho que eles sabiam o que estavam fazendo. E nós talvez não soubéssemos até um determinado momento. Tanto é que este senhor, eu acho que o fato de ele ter crescido tanto é uma responsabilidade institucional da Câmara dos Deputados.
Porque um sujeito que falou contra a Constituição todos os dias da sua vida parlamentar, deveria ter acontecido com ele dentro da Câmara o que aconteceu no tempo em que ele era militar, que foi jogado fora pelo Exército. Então, se tem uma coisa que eu cumprimento o Exército brasileiro, é que ele não tolerou, naquele período, um Bolsonaro dizendo suas asneiras e atacando as instituições. Agora, esse parlamento aqui onde eu me encontro, só aceitou, o sujeito agiu contra a Constituição, e nós todos aqui dizíamos, não, deixa para lá, é um ponto fora da curva. Não, é a própria curva. A curva de uma cultura que não é democrática, que é violenta, que ele conseguiu representar. Eu me empolguei aqui respondendo a questão. Obrigada, deputada. Eu também não reconheço esse senhor como meu presidente. Acho que muita gente também não reconhece ele, porque foi uma eleição, de novo, fraudada, enfim. E realmente é o governo da violência, é o governo do fake, é o governo de tudo que é ruim, que a gente sabe. Eu queria só agradecer aqui o pessoal que está com a gente aqui, o Eduardo Moreira, a Marli, que está sempre com a gente, todo mundo falando Maria do Rosário me representa, Maria do Rosário é maravilhosa. Então, vou falar do geral, porque as mensagens são muito boas e todo mundo aqui muito satisfeito de ver a senhora aqui nesse espaço. A senhora não, desculpa, você. E aí eu passo a pergunta para a Andréia. Boa tarde, deputada Maria do Rosário, um grande prazer. Eu falo aqui em nome até das minhas amigas aqui de São Paulo, de PT, de Tu e Salto, que manda um beijo para você. E por falar em direitos, né? Boa tarde ao presidente Lula, o nosso presidente de fato, e não por direito, infelizmente, mas é o nosso presidente de fato, e a gente continua a luta aqui. Puxando esse gancho dessa relação dos direitos humanos, depois disso a gente vai até já entrar nesse 8 de março, porque a gente tem muito o que falar mesmo. Mas esse gancho é muito forte, porque eu sou professora e eu senti também, professora de ética, imagina, num curso técnico, e sofri um ataque relacionado, claro, a Bolsonaro, porque eu falava em direitos humanos, né? Ponto. E aquilo que é ruim a gente mata, né? Então a ideia era que você deveria morrer e etc. E concordo quando você diz que nós deixamos isso acontecer. Eu me lembro de muitas vezes vê-lo na Câmara falar impropérios e falar como que porque normatiza e normaliza um discurso. Porque ele é um agente público, primeiro que ele defende, não é, o espaço público, e se no espaço público alguém pode falar coisas absurdas, como pode cuspir na imagem, né, no busto do Rubens Paiva, como pode fazer piadas no CQC, e tudo era engraçado, tudo era... não, é a democracia, a gente tem que conviver no espaço democrático. Mas ele não defende, e ele defendia exatamente a não democracia. E isso realmente a gente deixou acontecer. Por outro lado, eu também acredito que ele não teria chance de ganhar por conta disso. Eu acho que foi utilizado todo um jogo de interesse para que ele viesse a ganhar essa eleição. Como também não considero que tenha sido uma eleição legítima, porque você tinha... Como é que você vai discutir política se tem alguém discutindo kit gay e mamadeira de piroca? Então, é muito complicado, é muito complicado. Então, nesse sentido, como é que... E a bancada hoje, como é que vê a Secretaria das Mulheres na mão da Damares, que, infelizmente, ela não representa, né? Pelo menos eu não me sinto representada como mulher, não me sinto representada como mãe, acredito que a comunidade LGBTQI também não se sente representada, porque família independe de você ser heterossexual, né? Família é muito mais do que uma normatividade. E como é que vocês pensam em formar junto, porque isso é uma batalha, né, de formiguinha, porque a gente perdeu uma luta muito importante, junto com a oposição, não é? Para tentar frear essa perda de direito, porque são perdas de direito na educação, com escola sem partido, não é? Hoje, eu, enquanto educadora, eu acabei até optando do meu lado. Eu acho que, a partir do momento que eu optei pelo meu lado político, eu sei que eu perdi a sala de aula, por conta, inclusive, de uma perseguição, de perseguições. Então, como é que vocês, por conta da escola sem partido, então hoje a gente vive um dilema de falta de direitos, não é? A Secretaria da Mulher e da Direitos Humanos não nos defende, e, para piorar, temos uma reforma da Previdência que ainda, né, nos tira mais direitos. Então, na verdade, é um misto de perguntas, mas, no fundo, como lidar com tantas perdas, né,
de direitos, sobretudo nós, mulheres? Olha, eu acho que a gente tem um sentimento, assim, de perda mesmo. Mas é porque é verdade, a gente perdeu, a gente está perdendo. Estão nos tirando, e o tirando não é de mim, de você, da gente que tem alguma consciência. Eu acho que estão tirando de muita gente que está sem a consciência de que os seus direitos estão sendo rasgados. Com a reforma trabalhista, isso aconteceu. Daí a gente fica lutando. Às vezes me incomoda, porque eu olho para a nossa bancada do PT, do PCdoB, do PSOL, para a Lídice da Mata, pessoas do PSB, do PDT também, pessoas com quem a gente dialoga, né, na história, e parece que a gente está lutando por pessoas que também nem querem saber que a gente está lutando por elas, entendeu? Porque o sujeito que está nos atacando ali é o mesmo que eu estou defendendo a aposentadoria dele. E é isso. Tudo bem, nós vamos seguir fazendo isso, mas é preciso também que essa população faça uma experiência política. Eu acho que a população tem que entender que o seu voto teve uma consequência muito grave, porque senão vira um paternalismo político. A gente entregar para as pessoas as nossas vidas, as nossas lutas, o que a gente acredita, sim, a gente vai seguir entregando, mas é preciso que elas também, os que votaram nesse sujeito, saibam o que fizeram, porque não basta dizer que estavam iludidos, enfim, há uma consequência no voto que deram, mesmo que tenham sido enganados, mesmo que tenham, mas admitam isso, então, né? E não nos deixem fazer a luta sem mobilização de rua agora. Sobre as questões da mulher, sabe o que eu acho? Eu acho que essas secretarias, tudo isso não existe mais. O que era a estrutura do Estado brasileiro para criar políticas públicas, aquilo acabou. Não existe. Damares não só não representa, mas como ela é a pessoa colocada ali para fechar a luz, para apagar a luz e fechar a porta do orçamento público das mulheres, da população LGBT, dos índios, das populações indígenas, que foram as primeiras atacadas. Atacadas, quando atacam a Venezuela pelo petróleo, atacam os indígenas pela terra. E também, quem não tem poder econômico é a condenação ao preconceito e à morte, à destruição. E quem tem um poder econômico, primeiro eles têm que tomar a riqueza. E eu acho que é isso que querem fazer com os índios. Então, eu fico pensando, agora a gente tem uma luta enorme com a Previdência, mas como parlamentares de esquerda e como, independentemente de sermos parlamentares ou não, mulheres e homens que participamos da luta democrática do país, não nos basta ficar só defendendo aqui o direito das pessoas. É preciso que elas façam uma experiência política, que seja pedagógica, e saibam que ou elas defendem seus direitos e da classe trabalhadora, ou nós não vamos dar conta. Como partidos, nós não damos conta aqui de enfrentar tudo isso, só com a população mesmo. É isso que eu tenho procurado fazer, andando muito por aí e tentando desfazer confusões que existem sobre as questões de direitos humanos, ou mesmo na defesa do Lula. Hoje, defender o Lula não é qualquer coisa. Defender o Lula é bom, é defender direitos, né? Todos os direitos, porque é impressionante como no Lula tu tem o símbolo de direitos econômicos, sociais, políticos, culturais, diversidade, regionalidades do Brasil, culturas do Brasil, idades, tu tem tudo naquela figura humana que é o Lula. Não se trata, é um presidente, mas é um presidente que conferiu um lugar humano para a dimensão que ele tinha que tocar. E a prisão dele tem a ver com isso, eles têm que prender, por isso que o Lula é incomunicável. Eu concluo essa parte dizendo isso, não basta prender o Lula numa sala, é preciso que a população esqueça o seu rosto, o seu olhar, a sua voz, e a gente fica recuperando a voz do Lula, colocando o rosto do Lula, os olhos do Lula. Vocês sabem por quê? Porque se a gente não tem como olhar
nos olhos dele também, é como aquelas pessoas que te tiram precocemente. Eles pensam uma morte em vida para o Lula. E nós realmente precisamos encarar isso, e esse povo deve mais ao Lula hoje. O povo brasileiro deve mais ao Lula. Eu acho que o povo brasileiro, em algum sentido, não compreendeu que não lutar pelo Lula é uma forma de ingratidão. Esse povo não é ingrato, então ele tem que acordar para defender uma liderança como o Lula. Muito obrigada, deputada, pelo seu depoimento. Eu vou agradecer aqui o superchat da Maria de Lourdes dos Santos. Se votaram enganados, vinguem-se, indo às ruas, defender seus direitos, junte-se a nós, falando do pessoal que votou, né, errado. Eu queria ler aqui um comentário da uma pessoa que é uma mulher, e o perfil dela é alguma coisa gaúcha, só que eu perdi aqui, elogiando a senhora. Infelizmente entrou o superchat e eu perdi o comentário dela, mas eu vou ver se eu acho depois, não tem problema. Enfim, muita gente elogiando aqui a senhora, tá? Em todos os... bem raro, né? Isso é bem raro. Porque quando eu vou para os lugares, entram aqueles caras... Não. Aqui é muito bem-vinda. A gente tem um público muito qualificado. Não se preocupem. E, inclusive, teve um comentário dizendo que a senhora é boa de dar voadora. Sou. Bom, e aí, queria ler outro superchat do Cláudio Alves. Deputada, como aceitar em uma solução pacífica se o homem que a ameaçou só foi condenado por isso após ser eleito presidente da República? Isso aí, talvez as meninas queiram tocar nesse ponto, a gente vai guardar isso para um pouquinho mais tarde, tá? E aí, então, eu passo para a pergunta da Nani. Bom, eu vou pegar por aí mesmo, né? Falando em judiciário, lawfare, de novo, vem a questão do nosso querido presidente Lula, e que recebe tanta injustiça como paga de tudo que ele fez. Uma ouvinte nossa tem chamado a atenção, a Sumaia, pediu para a gente comentar que o TST parece que está criando uma nova jurisprudência pelo caso da USP, de que agora todos os dias de greve podem ser descontados e não apenas metade deles. Então, e aí a gente tem o pacotão do Moro. Então, a gente tem uma série de questões envolvendo o judiciário, deputada, que colocam o judiciário cada vez mais distante de defender a população que ele devia servir, e sim, novamente, a gente já viu esse filme, aliás, a gente passou 500 anos vendo esse filme, defendendo castas na sociedade. O que a senhora tem a dizer? Como é que a gente enfrenta uma instituição tão séria que deveria ser a salvaguarda, né, da Constituição, que, como a senhora falou, já está, né, em frangalhos no nosso país? Como é que a gente enfrenta uma instituição tão poderosa, que é o último reduto para o qual a gente devia apelar, sendo que a gente já não confia mais nele, porque a gente vê que ele não nos ajuda, ele simplesmente está agindo a favor de castas? Olha, eu acho que o Moro aí é um símbolo muito negativo, em todos os sentidos. Moro é o sujeito que decidiu que o Lula não podia ser candidato para virar ministro do cara que ele elegeu. Entendeu? Isso é surreal. Só por isso deveria ser declarado impedido. Eu acho que nós não compreendemos suficientemente também na democracia o que significava que os poderes terem uma harmonia, uma relação entre si de respeito, mas também ética. Nós todas somos contra a corrupção. Mas eu considero uma forma de corrupção
participar de um julgamento, decidir nesse julgamento e se beneficiar com o resultado. Eu acho que é uma forma de corrupção. Eu acho que é uma forma de corrupção sonegar a Previdência. Os grandes sonegadores da Previdência são corruptos. E esse governo aí está tirando o salário mínimo de uma pessoa idosa, sem dinheiro, sem grana para sobreviver, sem poder pagar um cuidador, uma pessoa muitas vezes que já não tem mobilidade, que está na cama. Esse governo está tirando esse dinheiro da sobrevivência dessas famílias e deixando os sonegadores livres, seus amigos de todos estes que estão no poder. Então, eu vejo que a falta de ética neste país, ela tem muito a ver com a ética desses líderes que hoje governam o Brasil, de se apropriarem e tirarem do povo. Por isso que o período Lula é a antítese desse momento aqui. Mesmo a presidenta Dilma, acusada das pedaladas, buscava recursos para pagar o Bolsa Família, para garantir que o Minha Casa Minha Vida não parasse. Então, havia no Brasil uma preocupação de líderes políticos também com compartilhar a riqueza nacional. E hoje, o que nós temos são todas as medidas para se apropriar da riqueza nacional, concentrar ainda mais o poder. E o Moro funciona nesse processo todo, Nani, ele funciona como o capataz, como o cara que está ali colocado para também mobilizar a polícia contra os pobres, a polícia contra as resistências. Que atitudes foram tomadas realmente depois que ele assumiu para verificar os grupos de extermínio no Rio e no Brasil? Ele também é responsável pela falta de respostas diante do assassinato da Marielle e do Anderson. Como eu posso olhar para o ministro que reúne a pasta de segurança e justiça e ver um pacote no qual, numa semana, foram liberadas 4 armas para cada brasileiro, 4 armas, quando a maior parte dos casos de feminicídio são por armas de fogo. Nenhuma política para as mulheres. Nada. Então, essas armas vão ser apontadas para quem? Essas armas ou caem na mão do crime, ou transformam pessoas em criminosos, matando suas mulheres, filhos, seus vizinhos, em coisas que poderiam ser tidas como banais, mas que são, na verdade, aquelas que acabam levando à morte milhares de pessoas no Brasil. Então, eu vejo uma irresponsabilidade muito grande. Mas o pior, agora o Moro é o dono de um pacote que cria uma autorização do Estado para matar, que é tirar totalmente a perícia e colocar nas mortes praticadas pelo Estado a possibilidade, ou nas mortes em geral, a possibilidade de justificá-las pela circunstância de emoção. Isso aí é a antiga defesa da honra, que foi usada pelo Doc Street como alegação depois de ter assassinado a Ângela Diniz. Então, eu digo a vocês, eu acho que nós estamos vivendo um período terrível. O judiciário tem muitas contradições entre si, mas ele é um poder como casta, que se protege. Tanto é que, até hoje, a punição dos juízes única é a aposentadoria. Quem tolera isso no Brasil? É porque está muito distante da população. E a população não se mobiliza em torno disso, na nossa democracia parcial. Democracia muito frágil que nós temos, onde um dos piores símbolos que surgiu por aqui é um juiz de primeira instância, chamado Sérgio Moro, que prende e se favorece politicamente na prisão. Perfeito. Muitos comentários aqui, deputada. Eu queria aproveitar e pedir inscrição no canal 247, deem like no vídeo e compartilhem. E quem gostar da gente, de mim e das minhas companheiras, por favor, se inscreva também no canal Iaras e Pagus. Eu queria ler aqui, sim, a Lígia Gaúcha foi quem mandou o comentário mais cedo, que eu não lembrava.
É aniversário dela, então parabéns, Lígia. Mandar um beijo para Deise. Parabéns, Lígia. Mandar um abraço para a companheira aqui, Deise Ribeiro, para o Rogério Matucci. Comentário da Sofia. Deputada, a senhora é um símbolo de luta, nos representa, toda a minha admiração, a senhora nos inspira e nos dá força. E o comentário da Maria Campos, claro, Maria do Rosário é do Brasil. E aí eu vou passar para a André fazer a pergunta dela. Deputada, há pouco você falou, e aí é uma coisa que nós concordamos também, que eu acredito que não tem nenhum passo que nós possamos dar hoje que não passe pelo Lula livre, né? Para que nós né, para possibilitar o restabelecimento de uma base democrática, exato. Não é? Tudo passa hoje para, assim, o nosso ponto de vista é esse, quer dizer, e o que nos deixa aflitas é a falta de, assim, a gente quer uma mobilização, a gente quer rua, não é? Então eu quero saber o que vocês estão preparando para o dia 8 de março, tem o Elas por Elas no PT, não é? O que eles estão preparando enquanto atos, e usar esse espaço, que sempre que você precisar, usar esse espaço para poder divulgar isso também. Porque a gente também acredita que, não só o direito, claro, os direitos das mulheres, que são sempre os mais atingidos, mas, como você me disse no começo da entrevista, todos os nossos direitos, enquanto trabalhador, enquanto base de políticas públicas, seguridade social, está indo, né, abaixo. Foi. Você tem uma ideia, teve uma reportagem do Sérgio Moro que ele desconhecia dados sobre feminicídio. Na Globo News ele não sabia explicar sobre feminicídio. Nossa. Então, é de um desconhecimento mesmo, sabe? Além de tudo, é uma falta de cultura para o exercício, com todo respeito, né? Já é um absurdo sociológico, político, para quem exerce a função que exerce para a política pública. Mas, junto com isso, é paupérrimo na cultura sobre o nosso país, sobre... sei lá. É impensável, não é? É impensável, porque se você pensar um pouco a mídia, há uns anos atrás, o que ela faria se tivesse um ministro na gestão PT que fizesse, que articulasse dessa forma, né? Que fizesse um jogo escandaloso de poder, de você criminalizar, você julgar o Lula, prendê-lo, para depois você se tornar ministro. Quer dizer, isso é um absurdo. Por outro lado, você falou, né, tem o Canceler também, né, que é uma história absurda, e tem essa lava-jato da educação, que também me assusta muito, porque, de certa maneira, todos os projetos, e são políticas de Estado, eu, enquanto historiadora, eu penso um pouco isso, acho que de Lula para cá, não eram políticas de governo, mas pensava-se em políticas de Estado. Elas são destruídas, né? Pela narrativa, pelo semiótico, pela semântica, né? De toda forma. Então, tem que destruir visualmente, tem que destruir pela palavra, né? Então, é um papel e tudo passando por Lula, não é? Tudo passando por Lula. Então, nesse sentido, a minha pergunta é, o que a gente pode fazer, né, para tirar o Lula desse silêncio? Porque, na verdade, o que estão impondo para ele é uma forma de silêncio, né? É verdade. Fiquei pensando agora quando foi imposto ao Leonardo Boff não poder falar, né? Que pena adicional essa, que prende não só o corpo, mas prende a voz. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu me incomodei muito quando eu vi aquele goleiro Bruno dando uma entrevista numa rede de TV alguns anos atrás. Não se sabe até hoje onde está o corpo de Elisa Samúdio. Não se sabe como ele produziu aquele sequestro de uma criança, um bebê, que era seu filho, para matar a mãe que amamentava. E aquele sujeito estava falando, sabe, em rede nacional de TV, e ele estava dando aula para crianças numa escolinha de futebol. Aquilo, alguns anos atrás, me incomodou muito, 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 muito. E aí eu olho quem não cometeu nenhuma violência contra ninguém, não cometeu nada, nenhuma violência, que não tem provas, que não pode falar. É uma coisa que eu não consigo entender. Eu não consigo entender isso quando eu penso que o Brasil, que a gente esperava mais da construção democrática que a gente fez. Eu faço até comigo assim, uma autocrítica, e acho que a esquerda e nós, e os setores democráticos, devem pensar sobre isso. Sobre bem, nós temos uma autocrítica a fazer. A gente não elevou a cultura política da nossa população. As pessoas que continuam ativas, participantes da vida política,
Muitas delas eram aquelas que cobravam da gente uma atitude mais forte, inclusive. E hoje eu olho para aquele período que eu estava no governo, por exemplo, e vejo como essas pessoas são relevantes. O MAB, o Movimento de Atingidos por Barragem, que mesmo quando era o nosso governo, estava cobrando que a gente tivesse aquele olhar sobre a questão das barragens, o Movimento Sem Terra, os movimentos que realmente nunca deixaram de ser movimento, eles continuaram organizados mesmo quando a gente saiu do governo. Agora, aqueles que ficavam ao redor da gente, ali meio que pichando, sabe, a paciência ali, tapinha nas costas, não sei o quê, se desorganizam. Por isso que quando a gente tiver um governo, um poder um dia, nós não devemos querer só resolver as questões materiais, nós precisamos resolver questões da cultura. E nós perdemos uma grande oportunidade no Brasil com a Comissão Nacional da Verdade, que somos o último país do mundo a fazer a Comissão Nacional da Verdade e não fomos até o fim. Nós não conseguimos escrachar os torturadores como deveríamos ter feito. E só tem um jeito neste país enfrentar a tortura de hoje, de amanhã, olhando também, sabe, esses canalhas que ficaram impunes e posam de homens de bem e de boa família. Deputada, quando você fala isso, me lembra, e eu como historiadora, o papel da anistia, como foi responsável por esse processo. Né? O nosso erro foi exatamente aceitar as normas, né? Toda a base, a regulamentação da anistia, que, na verdade, hoje a gente entende que beneficiava os militares. Não é? Claro. Mas naquele momento era uma necessidade de trazer de volta, né, os nossos presos, os nossos exilados, que aceitamos isso, não é? Desculpa, Não, ótimo, eu adorei, porque era o período da ditadura, então as regras eram feitas por ela, e a gente precisava daquela janela. E nós abrimos e respiramos aquele ar, voltando o Brizola para o Brasil, o Prestes, o Betinho, né? Só que depois, quando a gente se transformou em governo, quando nós conseguimos as vitórias com o Lula, com a própria Dilma, mas sempre essa figura popular do povo, construída na resistência sindical também, o Lula, essa unidade com quem resistiu à ditadura, este símbolo tinha que ter sido transformado numa alteração cultural do país. E só altera a cultura quem conhece a história. Então, eu acho que esse ódio conosco, defensores de direitos humanos, tem a ver com isso, porque a gente continua colocando o dedo na ferida. Como diz o Baltazar Garçom, não tem como virar a página sem que ela seja lida. E nós não lemos a história do Brasil. Nós não nos posicionamos diante dela para enfrentar a violência de Estado. Eu fico aqui pensando que eu estou numa fase, neste trabalho de representação na bancada do PT aqui na Câmara, que o que eu tenho que fazer é um pouco isso, é não ter papas na língua. Eu tenho que dizer as coisas que eu acredito, porque é preciso também criar uma transição com jovens mulheres feministas, ou mulheres feministas de todas as idades, que se empoderem para vir para cá, porque era o que faltava, minhas amigas. A gente lutar tanto para aumentar o número de mulheres e agora enxergar só mulher, entendeu? Mulheres, enfim, contra as mulheres. E isso não vai acontecer. Eu digo isso a vocês porque aqui as bancadas da esquerda também estão trazendo mulheres muito lutadoras, muito incríveis e prontas para lutar e dizer o que pensam. Serem meio desaforadas, inclusive. Inclusive, o PT elegeu 31 deputadas, não é? Nós somos 10 deputadas no PT. Nós somos a maior bancada, né, de deputadas federais. Isso, federais são tomar a bancada. Perfeito. Se juntar com o pessoal, o PCdoB, a gente fica forte ainda mais. Eu queria ler aqui o superchat do Cláudio Alves, que é uma pergunta. É possível derrotar o golpe pacificamente, mesmo estando todas as instituições a favor do golpe? Como? E aí, deputada, eu agradeço a participação aqui do pessoal do chat, mas realmente é porque a gente tem muita pergunta, muita gente elogiando, não dá para ler tudo, mas eu queria, já pegando esse superchat aqui do Cláudio, e agradecendo também a entrada de novos membros no canal, que a senhora falasse sobre isso que ele perguntou, né? Como que a gente, se as vias institucionais estão fechadas, como que a gente vai
enfrentar tudo isso, porque a senhora acabou de falar que o judiciário é uma coisa que a gente já não consegue mais recorrer, porque eles defendem os próprios interesses e não estão defendendo a democracia brasileira. Então, eu gostaria que a senhora fizesse uma consideração final falando sobre isso, tocando nesse assunto. Olha, eu por princípio, em perspectiva filosófica, eu sou uma pessoa contra ações violentas. Quero dizer isso para vocês assim. Alguém vai dizer, Rosário, mas então não tem consequência aquilo que tu disse? Tem. Porque eu acredito que os poderes estão engolfados por uma crise e por interesses que não são os interesses da maioria da sociedade oprimida, desrespeitada. Mas há um poder que precisa ser mobilizado acima destes poderes, isso sim, para mover estes poderes, que é o da soberania popular. E essa soberania popular, no meu modo de ver, não precisa ser e não deve ser violenta. Ela deve ser forte. Ela deve se colocar nas ruas. Ela deve falar. A nossa arma é a palavra. Eu posso ser uma idealista, mas eu continuo acreditando que pela palavra, pela educação, pelo conhecimento da história, educação não só escolar, mas a educação política, que é a experiência de um povo que pode, em alguns dias, crescer enormemente, enquanto em algumas décadas fica totalmente paralisada. Eu acredito que nós podemos ser mobilizadores de desobediência civil, de indignação, de movimentos de rua, de movimentos de periferia, de encontros entre setores diversos, entre universidade e periferia, porque há também um estranhamento, mesmo no nosso campo político. As pessoas não convivem, as pessoas não vivem em conjunto. As pessoas mal se encontram no Brasil, num metrô ou num ônibus, porque há um setor da sociedade que não convive com as pessoas que ralam todo dia, a não ser quando elas estão lá para servi-las. Este é um país que fomenta ainda um lugar de serviçais, e isso tem que ser rompido culturalmente. O escravismo que permanece vivo, o desrespeito ou a diferença que se faz pela desigualdade de quem não tem o poder econômico, quem vive na periferia, enfim. Então, eu acredito na desobediência civil, na mobilização popular, em passeatas, em megafones, em microfones, em mulheres que marcam, que escrevem no seu corpo, em homens que escrevem também. Eu acredito em mobilizações sociais e populares de grandes massas, e não em grupos, armas, ataques. Eu sou contra armas e ataques, que eu acho que não nos levariam a lugar nenhum. Sempre acabam, de uma forma ou de outra, ajudando os algozes. Sempre acabam reforçando a violência contra os que sofrem. Deputada, nesse sentido, o PT já tem alguma data marcada para uma manifestação de algum sentido em relação à liberdade do Lula, ou mesmo contra a intervenção da Venezuela? Você já tem alguma coisa de previsto? O PT quer fazer um encontro grande em Curitiba, um congresso. Nós estamos mobilizando, Gleisi está muito atenta a isso, ela fez uma viagem internacional agora para levantar mais uma vez esses temas. Eu estou especialmente curiosa com o que pode acontecer agora no Conselho de Direitos Humanos da ONU, porque não há como os países do mundo não estarem olhando também para a atitude brasileira com grande desconfiança. O Brasil está se isolando ao assumir a política de Trump, né? Então, esse isolamento do Brasil não é bom em nenhum sentido. E eu creio que nós devemos, não apenas o PT, mas todos os segmentos que têm alguma consciência sobre o contexto que nós estamos vivendo, que se mobilize hoje pela paz, pela autodeterminação dos povos, pelo direito de que a Venezuela
resolva as suas questões na vida interna e de acordo com a Constituição venezuelana e que rompa-se imediatamente qualquer bloqueio econômico para que eles possam comprar efetivamente aquilo que precisam em termos de medicamento e da população. E qualquer ajuda humanitária, ela tem um canal que muitas vezes precisa ser organizado via Nações Unidas, não tem como não ser, com todos os problemas que pode haver, e me chama muito a atenção o fato do Comitê Internacional da Cruz Vermelha não ter aceitado participar desse processo de entrega e apoio humanitário. Eu acho que isso deve nos chamar muita atenção, porque nós estamos diante de grupos que têm experiência em relação a este tema. Então, não pense que o Brasil tem condições de agir sem mobilizar estes setores. Agir somente com o governo Trump é trair a nação brasileira e a América Latina. Perfeito, deputada. Nani, você tem alguma última consideração final para pedir para a deputada fazer? Não, eu vou, devido ao jantar da... Eu teria muitas, mas porque o papo está muito bom. Deputada, já fica o convite para você voltar aqui quando puder. Obrigada. É difícil, mas já fica. Agora, já que a gente não consegue fazer outra pergunta devido ao tempo, eu vou pincelar uma frase da Lenise que resume o nosso chat. Você falou que é raro você ter elogio, que as pessoas atacam. Não foi o caso aqui, tá? E a Lenise escreveu assim, não é raro, não. Todos os guerreiros te admiram. O nosso chat tem uma piracema de coraçãozinho para você, tá bom, deputada? Oh, obrigada. Beijo, muito viu? Muito obrigada pelo seu trabalho, viu? Olha, meus bilhetinhos todos chegaram, que está votando no plenário, eu vou correr para lá, mas eu adoro vocês, tenho uma maior admiração pelo 247, e quero que vocês saibam que eu gostei muito desse nome, Aras e Pagus. Ah, que ótimo, que bom. E eu vou tentar entrar aí para me manter junto com vocês. Se próximo dia 8 de março, se precisar entrar para a gente falar sobre os atos, por favor, tá ótimo. É um prazer para mim. Muito bem-vinda sempre. Muito bem-vinda. Obrigada. Tchau, beijo. Tchau. Amor.